Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Com muita gratidão, né, essa oportunidade de estar aqui, com a responsabilidade, como disse a nossa irmã Marcela, quem sempre está na tribuna tem uma responsabilidade sempre a mais, né? E não é à toa que essas incumbências nos são dadas. Eu sempre digo que o melhor de estar falando ao público, não somente no templo de oração, mas no dia a dia, é a responsabilidade de olhar para si mesmo, de se observar. Então, muito mais do que observar os outros, a gente precisa se observar primeiro, para não sermos hipócritas. Então, falar sempre no limite de si mesmo, né? Não além de si. Porque quem falava além de si, que era sobre Deus, era o Cristo, que tinha essa autoridade, né? Então, a gente está sempre aqui aprendendo a ser humilde e a corrigir os nossos erros do passado. Por isso, nos é dada a palavra. Bom, na tribuna espírita, a gente sempre aprende na experiência que as parábolas de Jesus, elas nos ensinam didaticamente como que um círculo evolutivo humano. É tanto que a cada parábola que se lê no Evangelho segundo o Espiritismo, para quem não conhece, o Evangelho é um dos livros da doutrina espírita, da codificação, também chamado de Pentateuco, porque significa 5 livros básicos, e nela está contido os ensinamentos de Jesus. Mas muito mais do que os ensinamentos, as experiências de vida que ele nos proporcionou, como possíveis de ser realizadas em vida. Porque quando a gente lê o Evangelho, ou lê o Livro dos Espíritos, a primeira noção que a gente tem é que tudo aquilo foi feito por espíritos superiores, não é? Então, só eles podem realizar isso. Estou muito longe disso. Mas, na verdade, tudo o que eles falam está de acordo com a possibilidade. Portanto, quando Jesus diz, vós sois deuses e podeis fazer mais do que imaginas, ele queria dizer que esse caminho é possível, que ele não poderia trazer um caminho de utopia, não é? Ele trazia a verdade, não podia ser um caminho utópico. Ele trouxe as possibilidades, não a fantasia. Então, nós precisamos lembrar disso, das possibilidades de chegarmos a um nível melhor de ser humano. Claro que a perfeição não existe para nós, é uma perfeição relativa, mas nós podemos sim evoluir a passos condizentes com a nossa vontade, com o nosso caminho, com cada experiência reencarnatória. Porque cada reencarnação nos oferece chaves. Nós não podemos realizar tudo, porque recebemos talentos de acordo com esse momento, entende? Em outra encarnação, nós vamos somando isso que temos hoje mais alguma coisa. Então, na próxima encarnação, nós já vamos realizar muito mais coisas. E assim sucessivamente. Então, é bom que a gente sempre lembre disso, porque senão fica aquela autocobrança muito punitiva, não é? Quando a gente lê o Evangelho. Nossa, mas eu preciso correr com isso. É preciso a gente ter auto-amor. Saber dos nossos limites, das nossas capacidades, inclusive, não é? Eu sempre gosto de lembrar isso, para que a gente tenha, não é, um equilíbrio e não se desespere, porque o desespero sempre faz com que a gente perca a noção da realidade, não é? E deixe até de progredir por conta disso. E hoje a lição, olha, lá vai a professora falando a lição. Hoje a palestra é sobre a parábola do samaritano. E o samaritano é uma das parábolas mais emblemáticas que eu acho, porque Jesus toca no ponto do preconceito, da perseguição da época. Por isso ele é o que ele é, né? Jesus é o que ele é de melhor para a gente, porque ele foi no âmago, nos pontos mais difíceis da época, né? É tanto que quando ele traz Maria Madalena para o seu seio familiar, todos ficam apavorados, não é? E ele diz, por que não? Por que não o recomeço dado a qualquer pessoa, seja quem ela for? Então, Jesus foi um grande reformulador social. Para a época, sempre dizem que nós
somos reconhecidos sempre pós-morte, né? Obras póstumas. Porque em vida, nós não reconhecemos o valor do outro. É tanto que quando perdemos nossos pais, vem todo aquele sentimento de culpa, que deveria ser um reconhecimento e não culpa, mas reconhecimento em vida, né? Quando perdemos pessoas que conviveram conosco, importantes, quando essas pessoas partem para o mundo espiritual, nos damos conta de que perdemos tempo com futilidades em vez de estar ao lado dela. E aí tem um momento muito interessante, que é quando Jesus entra na casa de Betânia, né? Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, e uma das irmãs corre para a cozinha para fazer as coisas, porque é uma visita ilustre para elas. E aí ela está ligada na materialidade, na oferecer algo material como resultado do afeto. Não tem nada demais isso, é normal, não é? Queremos servir os nossos amigos quando chegamos, a gente se preocupa logo em colocar alguma coisa para comer, né? E Jesus diz: olha, vem para cá, deixa isso para lá um pouquinho, vem aproveitar a minha presença, que vai ser tão curta, não é? Então, o que ele quer dizer? Vamos nos desvincular, nos desapegar tanto das obrigações materiais, como se aquilo fosse a única coisa que nós temos que fazer. Ela é um dos trabalhos da nossa vida, porque estamos na matéria, mas não é tudo que temos que fazer, né? Bom, eu vou começar com a história de um mito do Quiron. A mitologia nos ensina muitas coisas na simbologia. Assim como as parábolas têm símbolos, e dentro de um símbolo tem milhares de linguagens dentro. Por isso que as parábolas de Jesus são intocáveis, e elas podem perdurar para sempre, né? Nós não somos eternos, mas somos imortais, né? Porque eterno é aquilo que não tem começo nem fim, não é? Então, só Deus é eterno. Nós somos imortais. Porque nós tivemos princípio, né? Início. Então, vamos lá. Quiron, na mitologia, representa a divisão da bestialidade humana com a capacidade racional. Por isso que o centauro, na mitologia, é metade humano, metade cavalo. Ele representa isso em nós. Há muitos preconceitos com a mitologia. E eu digo que os preconceitos são noções de ignorância. Porque se temos a mente aberta e o coração disponível, nós poderemos entender muito bem Jesus, porque ele falava através dos símbolos. E a sua época o ignorou, mas hoje nós o entendemos, né? E Quiron era um centauro que foi concebido de uma mistura e de uma ação muito dúbia. E depois ele foi, por ser muito sábio, quem assumiu a educação de Quiron foi o Sol, o deus Apolo, e a Lua, Artemis. Isso significa que o Sol, representando o poder do eu, e a Lua, o poder emocional da mãe, daquela que cuida, entende o que o símbolo quer dizer? E Quiron era muito sábio, mas os centauros eram homens violentos, eram seres, né? Não eram homens. Podemos unir hoje, né? O homem ao ser. E Quiron era herdeiro de um grupo de centauros, e eles eram violentos. Mas Quiron não era violento. Ele era sábio, inteligente e bom. Não era cruel. Então, por isso, o deus Apolo e Artemis cuidam de Quiron, ensinam tudo o que ele tem que saber. Mas, num determinado momento, Hércules, que traz aquele mito da Górgona, não é? Da Medusa, que corta a cabeça da Medusa, que representa todos os nossos vícios, todos os nossos sentimentos de orgulho, né? A Medusa representando isso. É preciso se reeducar, não é? É por isso que no Evangelho tem uma parte que diz: se o mal está na mão, corta-lhe a mão. Mas não é para cortar a mão, é para cortar a reincidência no mal, né? Deixar de cometer novamente aquilo. Então a Medusa também é esse símbolo. E acontece que quando Hércules está junto de Quiron, eles eram amigos, acontece um acidente e uma das flechas envenenadas com o sangue da Medusa atinge Quiron. E ele é ferido com essa flecha. E ali ele começa a sofrer. É um sofrimento, porque ele é imortal, ele não podia morrer, então ele fica entre a morte e a vida o tempo inteiro, porque ele não morre, né? Ele é imortal no mito. Mas aí o que é que acontece com esse mito?
Quiron passa a usar esse sofrimento como movimento de cura. E aí ele começa a cuidar das pessoas, a ensinar as crianças, ele se torna um professor. Ele usa essa experiência de ter sido ferido pelo melhor amigo. Olha que interessante o mito, né? E através dessa experiência da dor, ele ensina as outras pessoas a superarem as suas dores. Mas aí o mito também diz que ele é o curador ferido, mas ele não consegue se curar. E é isso que nós vamos trabalhar hoje. Aonde está a nossa cura? E como podemos nos curar? Ok? Vamos à parábola, que está no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. O de que precisa o Espírito para ser salvo. Esse capítulo, que está aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, se vocês forem ver esse capítulo sobre a caridade, não é o único tema que Jesus trata, mas ele coloca esse capítulo, podem ver aqui, está marcado, quase no meio do Evangelho. Quase no meio, está na metade do Evangelho. E a partir desse título, ele começa a trabalhar os outros itens que a partir da caridade, da consciência da caridade, a gente desenvolve. Só para ter uma noção didática, para vocês entenderem o que eu estou chegando, depois desse capítulo, ele vai e entra no capítulo 16, que é: não se pode servir a Jesus, a Deus e a Mamon, desculpem, a Deus e a Mamon. Vejam, como Kardec tem uma ligação emocional com Cristo. Ele trabalha a caridade. E a partir desse desprendimento, que a caridade significa, um desprendimento é a lei de amor, não é? Então há um desprendimento de si mesmo para que se faça a caridade. Ele entra no próximo capítulo e diz: não se pode servir a Deus, as coisas do Espírito, só interessado nas coisas da matéria. Porque nós já entendemos a caridade. Opa, que bom, entendi. Ok? Então agora você vai ver a polaridade, o duplo, né, da matéria e do espírito, né? Essa dualidade que nós vivemos. Porque o mundo é dual. O mundo é dual o tempo inteiro. Nós estamos nas duas realidades. Na realidade espiritual, porque somos espíritos encarnados, temos o nosso perispírito, né, que nos acompanha depois da passagem dessa vida. E temos o corpo físico, que é esse organismo vivo que nos devolvemos, né, à Terra, que recebemos para poder exemplificar aquilo que o Espírito tem consciência, porque a matéria é o instrumento do exercício dos valores do Espírito. Sem a matéria, o Espírito não poderia exercitar, não é? Vejam só que importância. Então vamos à parábola. Vinha um homem, diz Jesus, descia um homem de Jerusalém a Jericó. No meio do caminho, ele foi pego por ladrões. Esses ladrões o roubaram, os feriram, o espancaram e deixaram ele lá, jogado. Depois de algum tempo, ferido, quase semi-morto, né? Quase morto, passa o primeiro personagem da parábola, um sacerdote. O sacerdote passa, olha para aquele homem e vai embora, nada faz. Depois passa o segundo, que já é um levita. O levita é aquele da tribo de Levi, né? Os levitas. E também olha e vai embora, nada faz. Depois observa-se que vem vindo em cima de um camelo um homem que é um samaritano. Eu vou pontuar agora, dar aquela pausa. Apertem aí o controle, pause. Pause. Os samaritanos foi uma dissidência das tribos de Judá, não é? Houve muita briga. E os samaritanos discordavam de muitas coisas, mas eles cumpriam o Pentateuco, né? O livro de Moisés. Eles cumpriam. Mas tinham também algumas crenças pessoais ali. E Roma, se aproveitando disso, porque o governo romano não era besta, não é? Quando via um povo revoltoso, se aproximava para dominar, não é? Para incutir as suas ideias também. E Roma aproveita e cuida dessa região, ajuda a fundar, inclusive, um próprio templo, para que eles não precisassem ir até Jerusalém fazer as orações, os períodos de retiro, né, que aconteciam.
E aí os samaritanos era como se fosse, inclusive Kardec diz isso no livro, é como se fossem os protestantes depois da reforma, né? Houve uma briga. E eles não eram bem quistos pelo povo judeu, não era bem quisto, e também eles não gostavam também do povo judeu, tinha essa briga, né? Então eles recebiam muita exclusão, era um povo excluído, né? Não havia respeito entre eles, né? E aí Jesus usa justamente a figura de um samaritano para provar que a caridade independe da crença, independe do jeito, independe da raça, independe do grupo que você faz parte. Todos nós podemos ser caridosos. E aí chega esse samaritano, desce do camelo, pensa as feridas emergenciais daquele homem, pega ele, leva para uma hospedaria, ainda trata dele para que ele sobreviva e deixa ali 2 denários para o dono da hospedaria cuidar dele. E ainda diz, olha o compromisso dele, a responsabilidade. O resto que você tiver de despesa, quando eu voltar, eu lhe reembolsarei. Um homem de palavra. E naquele tempo a palavra era muito importante, viu, gente? Quando se dizia, se fazia, se cumpria, não precisava assinar papel. Hoje as coisas são mais difíceis, hoje existem os contratos, né? Porque nós nos perdemos o compromisso ético uns com os outros, né? Tem muitas confusões por conta disso, né? De contratos não cumpridos. E os contratos de gaveta, né? Que são feitos fora do contrato e que depois as pessoas ignoram que foi concordado, né? Fora daquilo. E é muito interessante porque Jesus dá uma aula para a gente do que é o contrato, né? Ele já fala aí do primeiro elemento, o contrato, o acordo entre o samaritano e o dono da hospedaria. Então vamos aos símbolos. Olha, a imagem é muito bonita, né? Vamos aos símbolos que Jesus traz nessa parábola. A primeira coisa que ele fala, e o primeiro personagem pode ser a partir do sacerdote. O sacerdote era aquele que era ungido, né? Dos poderes divinos na pré-época, para passar a palavra divina, né? Os conhecimentos, e era uma autoridade, né? Hoje existem vários sacerdotes nas religiões, né? Em todas elas existe a figura do sacerdote, menos na doutrina espírita. A doutrina espírita não tem sacerdote, tá? Não temos. E aí o sacerdote representa essa autoridade espiritual, o conhecimento. Mas assim mesmo, apesar desse conhecimento, ele não se compadece do homem e passa. Então, Jesus quer dizer que aquele conhecimento apenas frio, sem o envolvimento do exemplo, da prática, de nada vale. É o primeiro ponto. Depois vem o segundo, que é um levita, que também tem o conhecimento da lei. Não é? Ele passa, não reconhece aquele homem, julga, porque diz, o que será que ele fez para estar nessa situação? Julga-o e não socorre. E vai embora. Mas o terceiro, que é o samaritano, aquele que para a época era um herege, né? Desce da sua segurança do camelo, ajuda o homem, leva ele, ainda ajuda financeiramente aquela pessoa que ele mal conhece, não sabe o que é, e nem pergunta o que houve, simplesmente acolhe. A história pouco importa. E aí na parábola Jesus vai falar antes, quando começa essa história, que diz assim: tu destes de beber, me deste de comer, me acolheste, não é? E aí um dos homens, para testar Jesus, diz: e o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? É quando ele abre o parênteses e diz: vamos lá, e conta quem é o meu próximo. Quem é o próximo? Somos todos nós. E Jesus queria dizer que, independente das circunstâncias das pessoas, do seu passado, inclusive, todos merecem ser socorridos, ajudados, não é? Outro dia eu conversava com uma pessoa e no meio da conversa surgiu o nome de uma personalidade. Claro que eu não vou dizer que eu não sou antiética, não é? Era o nome de uma personalidade, de uma cantora famosa. E ele me dizia o seguinte: você sabia que essa pessoa usava drogas? Eu disse: não sabia.
Sim, e o que mais? Eu fiquei perguntando, sim, o que é que isso significa para você, né? Não, mas veja o passado dela, não é? Eu digo, e hoje? Como ela está? Hoje ela faz sucesso, hoje ela tem filho, hoje ela ajuda tantas pessoas, é super simpática, inclusive eu gosto muito dela. Eu digo, que bom, não é? Então você descobriu o caminho. As pessoas mudam, não é? E Jesus quer dizer isso. Nós não temos que julgar o passado das pessoas, muito menos o que eles fazem. Se está nos pedindo socorro, ajudemos. Sejamos caridosos, não é? Afinal de contas, nós também temos os nossos erros. Por isso temos o véu do esquecimento nesta vida. Porque se soubéssemos os nossos erros, estaríamos extremamente desajustados. Então, o compromisso é sempre com a verdade. E o que é a verdade? O que é a verdade? Estamos em busca dela, não é? Estamos vivendo. É uma busca incessante pela verdade. Então, no samaritano, nessa parábola, o segundo ponto que eu gosto sempre de lembrar é que houve o compromisso do samaritano em retornar para saber como estava aquele homem. Eles tinham interesse em saber se a pessoa estava bem, se estava sendo bem atendido. Então ele diz, eu volto, pago o restante das despesas e venho saber como ele está. E será que nós, quando estamos fazendo um atendimento fraterno em casa, né, porque atendimento fraterno é 24 horas por dia, né, não é só na casa espírita, será que nós, quando estamos fazendo um atendimento fraterno com alguém da nossa família, com um vizinho, com um amigo, com alguém que nos para na rua para desabafar, para falar alguma coisa, será que nós, pelo menos em pensamento, já que às vezes a pessoa é uma estranha, a gente não vai voltar a encontrá-la, será que em pensamento a gente diz, como está você? Será que você está bem? Ou a gente faz aquele desvínculo, ouvi, tudo bem, tchau. Parabéns, tenha um bom dia. A gente vira atendimento de telemarketing, às vezes, com as pessoas. E o que é que Jesus quer dizer nessa parábola? Que esse homem pensou em voltar e saber se aquele homem estava bem. O samaritano. E aí tem uma história muito interessante sobre um sacerdote anglicano chamado de Shadvará. Shadvará, nos anos 50, esse sacerdote, ele foi chamado para fazer uma cerimônia, uma missa, para uma menina que tinha cometido um suicídio, uma jovem de 16 anos, em Londres, Inglaterra. E Shadvará, ao chegar lá para fazer essa cerimônia, que a família pediu, né, para ajudar o espírito, a alma daquela criança, ele soube que aquela criança tinha cometido suicídio porque havia entrado no ciclo menstrual, não sabia o que era e achou que estava com uma doença sexualmente transmitível. Então, tirou a própria vida, com vergonha da família. Não procurou socorro, não tinha abertura, cometeu suicídio. E aí, Shadvará, quando soube dessa história, ele ficou tão impressionado, tão tocado de compaixão, ficou assim tão estático, que disse, meu Deus, isso não pode acontecer. Eu tenho que fazer alguma coisa. E aí ele funda um grupo chamado de Os Samaritanos, em Londres. Muito conhecido. Depois ele funda o Befriends, que são os amigos samaritanos também, que é internacional, essa organização. E ele começa a fazer o seguinte, ele tem uma casa separada, longe, como se fosse uma ilha, instalou um telefone na sua casa, e dizia às pessoas que, se quisessem ligar para desabafar ou contar algum problema ou pedir ajuda, ligasse para esse número. E aí, acontece isso. E ele sempre conta essa história, porque ele já desencarnou, né, nos anos 90, que ele recebeu uma visita de uma mulher que foi de barco até a sua residência. E ele atendeu. Depois ele teve o primeiro telefonema. E ele gravou isso. Esse foi o meu primeiro atendimento por telefone. E eu posso ajudar as pessoas a não cometerem mais o suicídio.
E Chadvará inspirou o que hoje existe, que é o Centro de Valorização da Vida no Brasil, que é o CVV. Atendimento 24 horas, com vários centros espalhados pelo Brasil. É uma experiência importante do espírito samaritano. Aquele que se dedica, aquele que deixa o seu tempo para ajudar alguém, que para o que está fazendo para ajudar. Foi isso que o samaritano fez. Ele interrompeu o seu percurso, o seu trabalho, para ajudar alguém naquele momento, numa emergência, não pensou duas vezes, agiu, fez. E depois se preocupou como a pessoa estava. Né? Eu lembro de alguns momentos de vivência sobre isso. A mediunidade é também uma tarefa samaritana. Porque o médium, ele tem compromisso em atender qualquer espírito. Qualquer espírito. É muito interessante isso, não é? A espiritualidade, inclusive, já direciona para aquele médium, aquele determinado espírito. E aí eu não vou entrar nas partes técnicas, porque senão a gente estaria falando um monte de coisa. Mas tem a questão energética, né? Que faz com que haja uma facilidade. Né? Cada médium... Lembra da parábola dos talentos, não é? Então, cada um de nós temos talentos diferentes. Temos, né? E as compatibilidades, as afinidades existem. E a mediunidade é uma tarefa samaritana. Porque você não precisa se incomodar com o passado do espírito, mas atendê-lo naquele momento, do que ele traz, né? A emoção que ele traz, os problemas que ele traz, as dores que ele traz. E eu acho que quando vocês estão sendo atendidos lá na sala de desobsessão, né, no tratamento, vocês devem sentir a mesma coisa. Que há essa dedicação do médium e daquele que é o dialogador em ouvir, ajudar. E ponto. Mais nada. Não é? Não julga, acolhe. Não dá sermões. Acolhe. Socorre. Não é? Agora, é claro que desperta a consciência, não é? Porque nós precisamos despertar a nossa consciência. Então, é um trabalho de despertamento contínuo. Né? Porque o trabalho mediúnico, ele continua fora da esfera física. Né? Ele continua. Por isso, o compromisso mediúnico é muito sério. Eu lembro da passagem de Pentecostes, que também é dito, inclusive está aqui nesse livro. Eu gosto de mostrar para as pessoas verem, a capa sempre é bom, né? Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, psicografado por Emmanuel, né? O Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico. Esse livro, gente, ele é ele é um manjar dos deuses, né? Porque Emmanuel fala aqui de vários assuntos. E Emmanuel tem um poder sintético impressionante, porque ele consegue explicar para a gente, em poucas linhas, tanta coisa que eu fico impressionada. E nesse livro ele recorda o momento de Pentecostes falando da mediunidade. Que em Jerusalém, no determinado momento, a festa de Pentecostes, que depois virou já um ciclo, né, da própria religião, todos os discípulos estavam ali reunidos, aconteceu um grande fenômeno, as pessoas eram estrangeiras de todos os lugares, vários idiomas, e os discípulos começaram a atender todos eles, nas línguas de cada um deles. Foi um momento que é considerado como a grande inauguração, né, da mediunidade no mundo. E ainda tem gente que fala mal da mediunidade, né? Talvez não leia, né? Até o próprio Novo Testamento está lá. Bem nítido isso. E tem uma coisa que Emmanuel diz muito interessante. Ele diz que Jesus reúne todos os seus discípulos e, a partir daquele momento, eles amadurecem, eles crescem. Porque até aquele momento eles eram infantis. Mas, a partir daquele instante, eles se tornam os homens do futuro. Olha, a responsabilidade da mediunidade. Por que Jesus diz isso? A gente pensa, né? Porque ele diz que a partir dali os espíritos, os seus discípulos e apóstolos começam a se identificar com a maturidade que eles precisam ter agora. Não são mais, ele diz, agora vocês estão livres.
autônomos. É preciso seguir com responsabilidade. Eu não estou mais aqui. Estou com vocês, mas não fisicamente. Percebam o que Jesus quer dizer. Então, a mediunidade é uma responsabilidade consigo primeiro. Né? Com o seu trabalho, com a sua consciência. Jesus quer dizer isso. Olhem, a partir disso, olhem, percebam, amadureçam. Sejam responsáveis a partir de agora. Estou dando para vocês o mundo para vocês curarem. E aí acontecem todas as curas, não é? Todos os acontecimentos, é só ler. Muitas coisas acontecem a partir desse dia. Então, gente, essa parábola samaritana ela é muito extensa. Porque ela não se prende apenas a esses personagens. Ela nos leva para um mundo. Ela nos faz refletir. Olha a hora para mim, por favor. Muito bem. Vamos falar, então, das chaves, das portas abertas que nós temos a partir dos ensinamentos de Jesus. Em determinado momento, eu lembro como se fosse hoje, em uma determinada madrugada, respeitando todo o sigilo que o trabalho merece, estava eu num plantão voluntário, madrugada. E eu lembro como se fosse hoje, uma ligação de uma pessoa que estava desesperada, desejando findar com a sua vida. E ali estava eu, sozinha, no meu plantão. E eu não me esqueço mais. Comecei a conversar com todas as técnicas que nós aprendemos. E em determinado momento, o que é a mediunidade, né? Eu mentalizei, a coisa estava tão difícil, o clima estava tão difícil, e eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí eu mentalizei Jesus naquele instante. Mentalizei o Cristo. E continuei ouvindo o que elas me traziam. Mentalizei Jesus. E não durou muitos minutos, eu ouvi aquela voz no meu ouvido, forte, dizendo, Jesus morreu. Nossa! Aí eu percebi o que é o trabalho. Não é um trabalho só material. Eu estava atendendo os invisíveis também. E aí eu parei e me mentalizei. Mentalmente disse, não, Jesus não morreu. Olha à sua frente, Ele está aí. Então, gente, é algo muito profundo quando nós entendemos o que é ser médium, o que é se tornar um samaritano. Nós nunca vamos esquecer que quando aprendemos, antes de vir para cá, as técnicas, os talentos que vamos desenvolver na nossa vida, a responsabilidade é nossa. E o que é que motiva isso? O que é que nos motiva a continuar o trabalho, seja ele qual for, o mais duro e difícil que seja? O que é que faz um socorrista estar agora trabalhando nas ruas, dentro de um SAMU, salvando vidas, lidando com a morte toda hora, brigando com ela? O amor, o espírito samaritano, a dedicação, o desprendimento. O que faz um médico ficar 24 horas no plantão numa emergência da restauração? Eu sei porque eu passei pela restauração e estou viva graças a esse atendimento. Posso dizer, muita gratidão. Então, a nossa potência individual é espiritual. Quer dizer que nós temos muita força para superar. Nós não estamos sozinhos. Nessa noite, nessa madrugada que aconteceu, lógico que tem muitas coisas, eu percebi que eu não estava sozinha. E que eu fui chamada para fazer um trabalho em conjunto. Eu ia ter medo? Se eu tivesse medo, eu não era mais espírita. Se eu tivesse medo de falhar, eu não estaria fazendo. Então, nós precisamos saber que o que temos de bom em nós é aquilo que nós estamos construindo. Então, por que nós temos medo de fazer um trabalho? Por que nós temos medo de estudar um livro? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ela disse, eu não vou ler o livro dos médiuns, porque eu já soube, já me disseram que quando a gente começa a ler o livro dos médiuns, a gente começa a ouvir coisas, a ver coisas.
Eu digo, pode acontecer se você tiver que ver. Mas não é o livro, sabe? O livro não tem força, não. É o seu compromisso, é o seu trabalho. É o despertamento do seu espírito, não é? Então, nós precisamos nos desvincular desses preconceitos, né? Dessas ligações que nos fincam no chão, nos prendem. E o caminho da felicidade é exatamente isso. É, primeiramente, aceitarmos o que somos, sabermos do que somos capazes de fazer e ir em frente. É sempre quando alguém cai no fundo do poço. Eu sempre digo, amigas que passaram por depressões profundas e que estão aí, não é? Eu sempre digo, as pessoas que passaram por essas necessidades, por esses momentos de introspecção, de dor, quando saírem do fundo do poço, saiam com um cedro na mão. Feito aquela deusa da justiça. O cedro. Saiam com o poder que vocês têm. E vivam. E passem a experiência que vocês viveram para quem está passando por isso. Ajudem. Então, nós somos samaritanos 24 horas por dia. Temos poderes emocionais, força. Você vai, em determinado momento, no hospital e ver aquelas famílias que estão em volta de um ente querido que está partindo. E você vê nitidamente aqueles que têm mais força emocional, que estão segurando a família ali, não é? Resolvendo a burocracia chata que é a vida material, né? Os papéis, a parte que não é agradável. Porque o agradável é o lazer, né? O agradável é talvez ouvir uma poesia, ouvir uma música, né? Conversar com os amigos, tomar um café. Mas resolver as burocracias nesses momentos, e tem pessoas que têm força. E você olha e diz, nossa, que bom que cada um tem o seu talento. Cada um tem a sua força. E nós somos requisitados nos momentos com o nosso potencial. Então, quando alguém nos chama, olha, vem cá, me ajuda nisso. A gente, não posso, acho que eu não sei fazer. Tem um professor meu que diz, olha, quando você bater na porta e fecharem a porta, aí você bate de novo, fechou de novo, é porque não era para você. Mas quando alguém vem, bate na sua porta e lhe pede algo, lhe oferece, é para você. E é muito interessante isso, porque, claro, que ele não está falando de coisas materiais, tá, gente? Não levem para o literal. Tem coisas que a gente não tem que receber. Não é? Claro. Mas ele está falando da coisa intrínseca, né? Quer dizer, quando alguém vem pedir socorro, quando alguém lhe solicita algo, quando você está naquele momento que ninguém liga para você, o teu telefone não toca, as pessoas não deixam mensagens no Facebook, não chamam você no WhatsApp, e você se sente quase um nada, né? Porque hoje é isso o resultado da popularidade. E alguém vem e diz, olha, eu queria que você me ajudasse nisso. Olha aí a chance. Alguém lembrou de você. É porque você sabe fazer aquilo. Vai e ajude. Mesmo que você sinta dentro de você, por conta da nossa autoestima baixa, que não se sente capaz, tente fazer, né? Então, eu sempre lembro que ser um samaritano é encarar os desafios como Jesus encarou os deles, né? Não foi à toa que ele nasceu num lugar distante onde vivia a sua família, né? José e Maria foram para longe, porque estava acontecendo um censo em Roma, um problema muito grande, e eles precisaram fugir. E Jesus nasceu longe do seu habitat. E mais ainda, nasceu no meio dos animais. Aí conta a história que ele recebeu a visita de 3 reis magos, ou seja, 3 astrônomos, né, 3 cientistas da época, que pelas coordenadas celestiais sabiam que haveria uma conjunção naquele momento e que uma estrela estaria apontando para uma constelação. E aquela constelação apontava para o nascimento de um espírito que ia mudar o mundo. Além dos conhecimentos científicos, esses seres tinham o que a gente chama de mediunidade, né? Então, esses fatos nos levam a pensar o seguinte: nada acontece por acaso.
Nós estamos aqui para viver nossas experiências. Por isso que o estudo da doutrina espírita, ou seja qual for o estudo que você faça, seja qual for a filosofia ou a religião que se abrace, o estudo faz com que nós tenhamos o quê? Segurança, confiança naquilo, preparo, para quando vir as provas, quando vir as tarefas, nós estamos seguros de nós. É muito importante. Porque aí a gente não vai virar feito cego em tiroteio, perdidos, né, sem saber o que fazer. Então, o estudo é muito importante. A leitura, o cultivo dos pensamentos, né, a questão da vibração dos pensamentos. E Emmanuel e André Luiz tocam muito fundo nesses assuntos da questão mental, porque eles dizem o seguinte, né, que da mesma forma que o desejo, mesmo que esteja na esfera vibracional, apenas energética, ele já criou uma intenção, não é? Ele já criou uma intenção. Então, nós somos responsáveis por nossas também intenções. Não só pelos atos, mas também pelas intenções. Por isso que o orai e vigiai é uma bússola. Né? Pensou alguma coisa que não foi legal para você, que não te fez bem, não te fez sentir bem, leva o pensamento, né? Aceita aquilo ali e transforma. Né? Porque ele já aconteceu, ele já veio, não tem como você mandar ele de volta assim rápido, não é? Ele já veio. Então você recebe, entende e modifica. Né? Agora, modifica como? Né? Alguém diz, mas são muitos pensamentos. A ciência diz que são milhões de pensamentos por hora que a gente tem por dia. Né? Então, nem tudo a gente consegue frear. Né? A gente, às vezes, dorme com aquele pensamento, acorda com aquele pensamento, né? Fica obsediada com aquele pensamento, e o pensamento dorme do lado da gente, e quando vê, a gente está casado com aquele pensamento. Então, o passo é fazer o quê? O divórcio do pensamento. Já que ele está tão vivo com a gente, não é? E como a gente faz esse divórcio, essa separação? Né? Primeiro, compreendendo a origem dele. Né? Por que ele está ali? Por que ele me acompanha? O que eu preciso trabalhar em mim? Quais são as minhas faltas? Quais são os meus quereres? Quais são as minhas dores? Será que não são vazios? Então, esse entendimento vai fazer com que a gente traga para junto as melhores companhias. Por isso que a obsessão nada mais é do que essa lei de afinidade. Não só um vínculo com o passado, mas também com o nosso presente. Não é? Porque nem todos os irmãos que nos aproximam de nós têm vínculo com o passado. Estão com vínculo hoje, por conta da nossa vibração, dos nossos pensamentos, do nosso jeito de viver. Não é? Então, esse é uma das chaves, né, para que a gente passe à frente, né, dê um passo à frente. Né? E não fique dando um passo à frente e um passo atrás. Geralmente é isso que a gente faz. Né? Um passo à frente, um passo atrás, um passo à frente. E a gente fica como? Imobilizado. Porque se você vai para frente, vai para trás, você fica paralisado. Né? Então, o desafio é esse. Né? E o que Jesus nos diz e nos convoca, 5 minutos, é exatamente isso. É nos mantermos firmes. Tem uma frase que diz assim, quando você passar por uma dificuldade e vencê-la, vai vir sempre uma segunda pergunta. Aonde está a tua fé? Sabe por quê? Porque vai vir outra e outras dificuldades. Então, esse trabalho de conscientização é um poder que nós precisamos desenvolver em nós. Então, nós somos capazes de superar, sim. E eu posso contar várias formas que eu superei. Vocês podem contar várias formas de superar, porque cada um de vocês viveram coisas diferentes de mim. Né? E nós temos exemplos pessoais disso, desses passos avantes que nós demos. É tanto que nós estamos aqui hoje juntos, não estamos aqui à toa, estamos aqui unidos nesse momento, em 2000, eu já estou voltando para... Em 2017, né? É que a mente está lá. 2017, né? Juntos. Nesse período, conhecido como um período pré-transição planetária, né?
Porque se as coisas estão movimentadas, ainda vai movimentar muito mais. Porque os ciclos, eles são intermitentes, né? Eles vão e voltam e continuam, né? O ciclo é sempre o resultado do infinito, né? O círculo não tem começo nem fim. Então, nós vamos estar sempre vivendo etapas diferentes do planeta, etapas diferentes espirituais, né? Por isso que, quando nós começamos a adentrar na doutrina espírita, e chegamos na metade dela, ou seja, na metade da vida, né? Eu estou com 40, cheguei na metade, mais da metade, né? Nós percebemos que estamos engatinhando. Porque a cada livro que você retoma a leitura, você descobre coisas novas. Inclusive, você identifica que você já viveu aquilo. Que no início da leitura, há 20 anos atrás, você ainda não tinha experimentado certas coisas. Mas hoje você diz, eu vivi isso aqui. Agora eu sei o que ele queria dizer. Então, por isso que o estudo, ele nunca deve parar, né? Porque aí nós vamos nos tornar não só professores de nós mesmos, mas vamos ajudar também outras pessoas com a nossa experiência, né? E dizer, olha, vem cá, não tenha medo. Eu já passei por isso. Eu sei o que você está sentindo. Vamos estudar juntos? Vamos, né? Vamos trabalhar juntos? Vamos, né? Se você precisar de um ombro amigo, me procure. Estou disponível. Então, esse é o espírito samaritano, que não pode se limitar dentro de uma casa espírita apenas, ou dentro de um templo, seja ele qual for. Porque aqui é tudo muito mais fácil, porque nós estamos numa atmosfera espiritual agradável, né? Estamos todos dispostos a melhorar, estamos aqui para isso, então já estamos com aquela vontade, né, que unidos nessa psicosfera coletiva que aqui tem, os nossos inconscientes estão vibrando positivamente, né? Então, dá toda a esfera, fora o calor, né, porque o calor diminui a nossa vontade, né, a gente fica impaciente. Então, aí o que é que dizia Chico, que ia nos lugares pequenininhos, né, lotado de gente, e de paletó e gravata, né? E ele sempre dizia que quando ele ia nesse lugar estava muito quente, com muita gente, todo mundo querendo falar com ele, né? Ele dizia, eu vejo assim como se eu estivesse numa praia, num lugar bem grande, porque isso me estimula, me dá vontade de continuar o trabalho, né? Então, o poder da mente é importante, como nós podemos trabalhar o nosso emocional, né? Aqui já teve várias palestras falando sobre isso. E pessoas com muita autoridade no ramo de sentimentos, né? Mas, para finalizar, né, porque já chegou a hora, eu vou deixar para vocês um pensamento, né, para nós mantermos essa egrégora de luz, de paz, né, e de amor ao próximo. Né? E diz assim: se tu te lembras quando Jesus estava a nascer? Te lembras eu? Lembras tu? Lembro. Talvez aquelas estrelas que brilhavam aquela noite indicavam que o meu momento e a minha vida seria outra. Depois que o Cristo desceu em cima daquele cometa, eu acho que ele desceu em cima de um cometa. E foi parar lá, do lado de Maria e de José. Eu vi os cavalos, as cabras, elas sorriam. Aquele menino mudaria o meu destino. De lá para cá, tudo mudou. A terra já não era mais a terra. Era um mundo de amor. Talvez os corações humanos, pensando e lembrando neste dia que deixou de ser um pouco insano, a glória de Deus se fez aqui. E pensar em Kardec, pensar em Chico, pensar em madres, Teresas, Marias, luares, que hoje nos faz ver que não existe fim. Muito obrigada. Boa noite. Vamos prosseguir com a prece de Conceição.
Vamos pensar agora em Jesus, para que Ele possa ajudar este senhor que hoje tomou a posse de presidente dos Estados Unidos, para que Ele possa discernir, para que Ele possa não odiar, para que Ele possa se apiedar de todos, não só do seu país, como principalmente do mundo, dos povos do mundo, que precisam tanto de ajuda. E sendo uma das maiores potências do mundo, ele tem o trunfo na mão. É preciso que haja um pensamento forte, conciso, a imaginação e na luz do Cristo, para que ele seja guiado por essa luz. Que pensemos nisso sempre e oremos por essa situação, essa pátria que é a América do Norte, mas que é grande e ela distribui o orçamento do mundo, a fome, as guerras, é muito dirigido por ela. Que ele possa discernir e que possa ter a piedade humana, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, de toda a espiritualidade aqui presente, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos, desejando a todos muita paz e muita luz. Que assim seja.